Oi, meus amores, como vocês estão? Hoje quem está falando com vocês é a Tia Tamires e eu gostaria de saber se vocês estão preparadas e animados para conhecerem mais um pouquinho sobre a história do balé. Hoje nós falaremos sobre o balé de repertório, o que é, a sua história, a origem e os elementos. Como vimos anteriormente, foi na França no século XVIII onde a terminologia do balé foi desenvolvida. Terminologia são os nomes dos passos e exercícios. Com o desenvolvimento da metodologia do balé, houve um afastamento dos balés en entrée, que eram os grandes espetáculos nas cortes, nas festas dos reis e das rainhas, e que eram uma mistura de teatro, ópera e dança, e que não contavam nenhuma história. Jean-Georges Noverre deu início à nova era do balé. Ele propôs que os bailarinos dançassem com roupas mais leves, sem perucas e máscaras, pois para ele a fluidez do movimento e a expressão facial e corporal dos bailarinos era mais importante. Essa nova era se chamou na França de ballet de action, balé de ação, dando início à criação do balé de repertório. Em 1789, o ano da Revolução Francesa, o balé saiu dos palácios para ocupar os teatros. O primeiro balé de repertório montado foi La Fille Malgardée, produzido por Jean Duberval, que foi aluno de Noverre e aproveitou as lições de seu mestre para criar uma história com o uso de pantomima, que são os gestos próprios do balé e que são dotados de significado. Nesses balés de repertório, os personagens participam do enredo e é possível interpretar a história através da coreografia. A partir daí, então, cria-se uma estrutura para os balés, que necessita de um corpo de baile e conta com solistas, primeiros bailarinos homens e mulheres, grandes coreografias de grupo, solos, padedês e grands padedês. Corpos de baile são bailarinos integrantes de uma companhia e eles executam as danças em grupo. Primeira bailarina. É o cargo mais alto entre as bailarinas. São as que dançam os papéis principais. Primeira solista é a bailarina que muitas vezes faz a segunda personagem mais importante. Por vezes também dança o papel principal. Solista é a bailarina que faz os solos, ou seja, dançam sozinhas, assim como as primeiras solistas, porém as primeiras solistas fazem solos mais importantes e com técnicas mais difíceis, uma coreografia mais elaborada. Padedê é quando um bailarino e uma bailarina dançam juntos. Quando são duas bailarinas ou dois bailarinos dançando juntos, o nome se dá de duo. A seguir, vocês vão ver um exemplo de padedê.
grão-padedê é um estruturado padedê que normalmente tem 5 partes, que consiste em uma entrada, que geralmente é um adágio, 2 variações, um solo para cada bailarino, e uma coda, que geralmente é um allegro. É um eficaz conjunto de danças que compartilham um tema comum, muitas vezes simbólico de uma história de amor. A seguir, vocês verão o exemplo do grão-padedê de Dom Quixote, um dos meus favoritos.
Agora eu falarei para vocês um apanhado dos principais balés de repertório. Existem muitos outros e eu aconselho vocês a pesquisarem sobre eles. La Sylphide foi o balé que marcou o início da era romântica, coreografado por Filippo Taglioni para sua filha Marie Taglioni, que foi a primeira bailarina que conseguiu dançar nas sapatilhas de ponta. Esse foi o primeiro balé de repertório dançado inteiramente na ponta e que também deu origem aos tchutchus românticos como nós conhecemos hoje. Teve sua estreia na França em 1832. O espetáculo conta a história de um escocês que se apaixona por uma sylphide, uma espécie de fada, e que por conta desse amor vivencia uma série de desventuras. Porém, eu não vou dar spoiler da história. Se vocês quiserem saber como ela termina, procurem aí no YouTube. O segundo grande balé de repertório foi o Giselle. Ele estreou no Teatro Ópera de Paris em 1840 e tornou-se mundialmente popular já naquela época, sendo dançado em vários outros países da Europa e nos Estados Unidos. E assim como seu antecedente, também pertence à era romântica e conta com características especiais da época, como o ballet blanc, um ato inteiro com as bailarinas dançando com tchutchus brancos, e os seres etéreos, as fadas. O Giselle conta a história de uma menina, uma camponesa, que se apaixona por um homem desconhecido que chega em seu vilarejo. Porém, assim como o anterior, eu também não vou contar essa história por inteiro. Vocês vão ter que dar um Google, vão ter que ir para o YouTube e vão ter que ver esses balés aí na íntegra, combinado? Porque eles são lindos, vale a pena ver. A partir daí, o balé entra em declínio na França, mas encontra espaço para se renovar em técnica e criatividade na Rússia. Em 1862, Marius Petipa, primeiro bailarino do balé imperial russo, cria Filha do Faraó, uma obra fantasiosa com cobras e múmias que arrebata o coração do público. 7 anos mais tarde, o mesmo Petipa estreia Don Quixote, baseado na obra de Miguel de Cervantes, e em 1877, sua primeira versão do Lago dos Cisnes, com música de Tchaikovsky. Porém, essa primeira versão foi um grande fiasco, e ele reestreou o Lago dos Cisnes em 1895, com o primeiro e o terceiro ato, coreografados por Petipa, e o segundo e o quarto ato, coreografados por Levi Ivanov. Essa versão, sim, foi um grande sucesso e é a versão que nós vemos até hoje. A parceria entre Petipa e Tchaikovsky ainda renderiam outras duas grandes obras do balé, A Bela Adormecida e O Quebra-Nozes.
Bom, agora que vocês já aprenderam sobre o repertório, eu tenho um desafio para vocês. Eu quero que vocês vão lá para o YouTube, quer dizer, continuem aqui no YouTube, procurem aí uma coreografia legal, pode ser um solo, pode ser um padedê, pode ser uma coreografia de grupo. Coloca aí a família inteira para participar com vocês, tá? Ó, vou contar um segredo. Eu acho que vai ser muito engraçado vocês colocarem os papais para fazerem esse padedê aí com vocês, hein? Vai lá, chama os papais aí para ajudarem vocês. Mas não fala que a ideia foi minha, hein? Um beijo, até o próximo vídeo.